Boa tarde, turma. Tudo bem? Aqui é a professora Érica. E hoje nós vamos estar vendo nosso segundo vídeo aula da disciplina de Geografia. E nós vamos estar falando um pouco sobre as origens da cultura brasileira. O que significa as origens da cultura brasileira? Bom, nós vamos estar aprendendo como que surgiu o começo, o início da nossa cultura, lá alguns anos atrás, há muito tempo atrás. Como surgiu a nossa cultura brasileira, ok? Bom, o que vocês entendem por cultura? Como estão vendo aqui na imagem, nós temos vários tipos de culturas aqui em cima nas imagens, de danças, de apresentações, de artes marciais e lutas. A cultura nada mais é tudo aquilo que é aprendido e compartilhado pelas pessoas numa sociedade. Por exemplo, os costumes, as tradições e os conhecimentos dos povos. Tudo aquilo que as pessoas têm como aprendizado acabam compartilhando umas com as outras e isso acaba se formando a cultura de vários povos, uns diferentes dos outros. Ok? Como todo mundo já sabe, tudo começou lá com a chegada dos portugueses, o primeiro contato de um povo com outro povo, com diferentes culturas. Percebam aqui nas imagens como cada um já tem as suas diferenças. Os portugueses chegaram, né? Eles todos diferentes, com roupas. A princípio, nós podemos observar, eles estão com roupas, sapatos. Já os índios não usavam roupas, sapatos. Cada um tinha o seu modo de vida, os seus costumes, não é verdade? E essa chegada foi o primeiro contato, foi a primeira relação e a primeira formação das culturas. Os portugueses, eles ocuparam as terras dos indígenas, como todos já sabem, né? Como os portugueses já não conheciam o território, essa foi a primeira troca de conhecimento entre eles. E como eles se comunicavam? Como isso aconteceu? Bom, a princípio, eles começaram a compartilhar os conhecimentos que eles tinham no primeiro momento, que eram os tipos de roupas, vestimento, como também os objetos, né, de espelhos, sapatos, armas. Eles começaram a compartilhar e conhecer o costume de um com os dos outros, ok? Porém, como foi a comunicação desses dois povos? Bom, para se comunicar, né, com os indígenas, os portugueses eles tiveram que aprender a língua da família Tupi-Guarani, que a maioria dos povos indígenas viviam no litoral do Brasil falavam essa família, dessa língua. Os indígenas também precisaram aprender também a falar o português para se comunicar com os portugueses. Aqui na imagem nós temos a imagem dos índios com os portugueses, trocando alguns objetos, conhecendo. Essa foi o primeiro contato e a primeira troca dos conhecimentos de cada um, dos seus costumes, assim como os índios conheceram os costumes dos portugueses, os portugueses também foram conhecendo os costumes dos indígenas. E qual foi o que mais temos de conhecimento dos indígenas que predominam até hoje? Bom, são os alimentos, não é verdade? A alimentação, a culinária dos indígenas, até hoje é muito grande. São feitas várias receitas que vieram dos indígenas e permanecem até hoje, não é verdade? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a culinária dos indígenas. Na culinária brasileira, a mandioca, a erva mate, o açaí, a jabuticaba, inúmeros pescados, né, os peixes e outros frutos da terra. Além dos pratos como pirões, que são feitos do peixe, entraram na alimentação brasileira por influência dos indígenas. Quem aqui já não conhece a mandioca, a tapioca, a erva mate e o açaí? São alimentos, são culinárias que vieram dos indígenas, que nós brasileiros aprendemos com os indígenas, ok? Nós também temos
outros povos que começaram lá atrás, que também tiveram grande influência para a nossa cultura, que temos até hoje, são os afro-brasileiros, povos africanos. Né? A cultura brasileira também se formou com a contribuição dos diferentes povos africanos, com seus costumes também, com suas danças, seus ritmos, seus instrumentos musicais, as suas crenças, e assim como os indígenas também. Aqui nós temos umas imagens dos povos africanos na época em que eles eram ainda escravizados. Bom, tudo começou, todo mundo sabe que os escravos eles sofriam muito com seus antigos, eles eram tratados como mercadorias e eles sofriam muito com os seus donos, não é verdade? Então, no passado, vários povos africanos eles foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, né? Ou seja, eles eram considerados mercadorias, né? E podiam ser vendidos e comprados. E eles tinham que obedecer os seus donos. E eles sofriam demais. Com o passar do tempo, eles foram resistindo à escravidão. Tudo isso foi passando e alguns fugiam, acabavam sobrevivendo, muitos morriam. E conforme eles iam fugindo, eles iam formando umas vilas. Eles iam fugindo e iam formando as vilas e chamados de quilombolas. Os quilombolas são os descendentes dos habitantes dos quilombos, que esses quilombos eram formados por esses escravos negros que fugiam dos cativeiros na época lá do escravidão, lá no Brasil, aqui no nosso Brasil. Eles fugiam e formavam esse habitat de quilombos formados por escravos, né, que eles fugiam. Os trabalhadores africanos escravizados fugiam dos canaviais e das plantações de café e formaram essas comunidades, né, de resistência, e muitos deles existem até hoje, são bem conhecidos como os quilombola, ok? Eram os escravos africanos escravizados que fugiam dos seus donos, dos trabalhos, dos canaviais, e formaram essas comunidades chamadas quilombo, que também teve uma grande contribuição para a nossa cultura de hoje. E a mais conhecida hoje é uma arte marcial conhecida como a capoeira. Aqui eu trouxe para vocês a principal cultura dos africanos que predomina até hoje, que é a capoeira. É luta ou é dança? A capoeira, ela é a única arte marcial tipicamente brasileira e suas origens vêm dos negros escravizados no Brasil. A capoeira ela envolve jogo, dança e luta em movimentos ágeis e complexos. A música é fundamental e determina o ritmo e o estilo do jogo durante a roda de capoeira. Aqui eu vou mostrar para vocês, tem algumas imagens no momento dessa dança, dessa arte marcial, da capoeira. Surgiu no Brasil na época da escravocrata, a partir da vida dos escravos africanos para o nosso país em 1548. Essa valorização dessa cultura africana, identificada como uma mistura de luta, de dança e popular e música. Então, é uma das culturas bem fortes hoje, que existem em várias academias, em vários eventos, acontecem essa apresentação dessa luta. Ela é considerada uma arte marcial como uma atividade em academias, que as pessoas vão lá e querem fazer alguma atividade, assim como a luta do jiu-jitsu, karatê, e também tem a arte marcial da capoeira. Muitos praticam por esporte mesmo, ok? Bom, o que a gente pode concluir com tudo isso? Que a nossa cultura ela é formada por diferentes povos. Esses diferentes povos, e não para só por aqui. Conforme foi passando o tempo, essa mistura foi crescendo, foi se misturando cada vez mais. Não é só isso daqui. Hoje, nós falamos apenas de três grupos que formam a nossa cultura brasileira, que são os indígenas, os portugueses e os africanos. Esses são os povos que iniciaram a nossa cultura há muitos anos atrás. Que a partir desses povos, desses três grupos,
foram crescendo cada vez mais. A miscigenação foi grande, a mistura foi grande, foi crescendo cada vez mais. Aqui nós aprendemos apenas sobre esses 3 grupos, ok? E alguns costumes apenas. Mais para frente nas outras aulas eu vou estar mostrando para vocês outros costumes, vamos aprofundar mais os costumes dos indígenas, mais sobre os quilombolas, ok? Hoje nós aprendemos apenas como isso aconteceu, como foi o começo de tudo. Vamos estar aprendendo, quero que vocês entendam que o nosso Brasil, ele é muito grande e as populações são muito diferenciadas, as pessoas não são todas iguais, não é verdade? Vocês perceberam a mistura do nosso Brasil? Ela é muito grande, a mistura é muito grande, então as pessoas são diferentes, os costumes são diferentes, as línguas, os sotaques, as gírias, que é o modo de cada pessoa, cada grupo falar. Os indígenas têm as suas línguas diferentes, os sotaques diferentes, as suas gírias diferentes, não é verdade? Os quilombolas, os africanos têm as suas línguas diferentes também. Vocês perceberam? A cor da pele também, o cabelo, todos somos diferentes, ao mesmo tempo todos somos iguais, ok? Não podemos discriminar, não podemos nunca. Quando você conversar com alguma pessoa que tem alguma língua diferente, que não pode falar a nossa língua brasileira corretamente, não podemos estar rindo, não podemos estar falando, porque essas pessoas vieram de outro grupo, de outra etnia ou de outro local, com costumes diferentes, com sotaques diferentes, e assim vai, ok? Bom, turminha, hoje por enquanto é só isso. Na próxima aula nós vamos estar aprendendo cada vez mais sobre essas diferenças, essas misturas desses povos e mais ainda sobre a nossa cultura brasileira, ok? Bom estudo, até o próximo vídeo.